Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um devocional aqui na Zoe Online. Tá aqui É, eu e o Diego. Sejam bem-vindos aí mais um momento devocional. Louvado seja Deus. Para nós é um privilégio, para nós é um privilégio mesmo, né, Mike? Temos Com conversado certeza, sobre isso. Eu e o Mike, a gente está se sentindo pessoas totalmente presenteadas e privilegiadas nesse tempo, né? Deus tem nos dado o privilégio de poder estar aqui, né? Todos os dias devocional, de segunda a sexta, para poder compartilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós cremos que são coisas simples, mas que são coisas poderosas, né? São coisas simples, mas nós temos não apenas crido, mas visto, né? Testemunhos, pessoas compartilhando conosco quanto isso tem abençoado elas. E nós nos sentimos muito felizes por isso, porque nós estamos à disposição do Senhor e nós desejamos que Ele cumpra o seu propósito através de nós, da maneira que Ele deseja em todo o tempo, né? E se nesse tempo Ele deseja que nós estejamos aqui, então nós estamos aqui totalmente abertos, receptivos e dispostos a compartilhar daquilo que Ele tem colocado em nós, né, Mike? Nós estamos muito exatamente, é felizes uma mesmo. alegria para nós. É uma alegria para nós. A gente nem tem como expressar, porque nós acreditamos que é só a graça de Deus na É, nossa vida. E hoje nós queremos trazer mais uma palavra dessa sequência dessa sim, semana, né? Essa semana a gente está falando de Filipenses 4, versículo 8 e 9. E eu e o Diego, nós conversamos, como nós dissemos em outro devocional dessa sim, semana, que mais de uma semana a gente já vinha conversando é, sobre isso, né? Que nós vínhamos entendendo dentro do nosso coração que Deus estava direcionando para a gente falar sobre pensamento, sobre o que tem ocupado o nosso pensamento, ou seja, o sim, que tem gerado as nossas atitudes, o que tem gerado é, as nossas ações. E nós cremos que essa semana toda foi liberada uma unção do céu para nos trazer esse padrão de pensamentos do céu, é, esse padrão de pensamentos de Cristo. E nós estamos felizes por Deus, primeiramente, trazer sim, isso sobre nós, querer fazer isso em nós também e nos usar para liberar isso sobre a vida de vocês. Se é, você não acompanhou essa semana, nós queremos te incentivar a sim, procurar aí no nosso procura canal, ali. tanto de quinta, ou de quarta, ou de terça, ou de segunda-feira, nós cremos que é algo de Deus para abençoar a sua vida. É, Não tem a ver só com eu e o Diego, com nós estarmos aqui falando, mas sim com a unção de Deus que está só simplesmente usando nós como canal. Quem é verdade. faz, o que realiza é a palavra dele. Sim, Então nós queremos te chamar a atenção para que você acompanhe isso com a gente também. é verdade. Nesse momento eu queria convidar você, aí onde você estiver nesse momento, a fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor, agradecermos a Deus por mais esse momento devocional aqui. Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um momento devocional. Deus, o Senhor sempre está presente. O Senhor sempre está presente, o Senhor nunca está ausente. Deus, nós que às vezes estamos ausentes do lugar onde o Senhor fala, do lugar do relacionamento, do lugar onde nós podemos nos expor à Sua palavra, à Sua voz, ao Seu toque. Deus, nós sabemos que o Senhor sempre está disponível, é nós que às vezes estamos ocupados demais para ouvir o Senhor. Deus, mas nós pedimos, Deus, para que nesse momento o Senhor nos toque. Nós nos expomos à Sua palavra, nós nos expomos à Sua voz. Nós entregamos ao Senhor nossos olhos para te ver, nossos ouvidos para te ouvir, tudo que nós temos e somos para que o Senhor possa nos tocar e fazer conosco aquilo que o Senhor deseja. Deus, nós cremos que todo momento de encontro com o Senhor é um momento que pode mudar toda a nossa vida. Então nós cremos que nesse momento devocional a nossa vida pode ser mudada para sempre, por causa de uma palavra, por causa de um toque, por causa de uma frase, por causa que o Senhor é presente, seu Espírito tem liberdade aqui. Nós pedimos, invade esse lugar com seu Espírito. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Espírito Santo, nós declaramos liberdade sobre cada casa, sobre cada carro, cada lugar onde as pessoas estão ouvindo nesse momento. Declaramos liberdade. Espírito Santo, venha e se mova da maneira que você deseja. Nós não queremos te impedir, nós não queremos te reter. Nós queremos que você invada os nossos corações, invada as nossas mentes, a nossa vida por completo nesse momento e fala aquilo que o Senhor deseja através da sua palavra. Encontra em nós um solo fértil, para que a sua palavra possa vir, mas para que a sua palavra possa gerar fruto, fruto que glorifica ao Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Quero te convidar a abrir ali a Bíblia em Filipenses 4, versículo 8. A palavra diz assim, versículo 8: Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre boa fama. Nosso encerramento aí, né? O encerramento dessa nossa semana, nossa série. que eu, pessoalmente, para mim, foi a semana mais legal de devocionais que a gente teve. Foi diferente, irmãos. Para nós, assim, eu e o Mike sabemos o quanto essa semana aí de Filipenses 4 foi diferente para nós, né, Mike? Foi diferente nas gravações. Profética. Aqui, né? Algumas coisas até aparentemente estavam dando errado, assim, mas nós entendíamos que fazia parte mesmo de Deus ali nos ensinando, Deus ali nos dando graça, favor. Realmente nós somos os que estão com o pensamento mais renovado essa semana, né, Mike? Glória a Deus. Coisas que a gente nem tinha preparado para compartilhar assim durante os devocionais. Deus vinha nos ministrava e compartilhávamos assim devocionais que nós terminamos ali aos prantos. Deus realmente é bom, irmãos. A sua palavra é renovadora dia após dia. É muito bom, muito bom. E pensando nisso, para mim o boa fama já coroa tudo, Diego. Por quê? Para mim, a boa fama seria a junção de todas as coisas que o versículo está apontando. Porque tudo que está nesse versículo, para mim, é de boa fama. Tudo que está nesse versículo é louvável e digno de ser copiado. Porque se eu tenho essas características nos meus pensamentos, para mim, na minha opinião, os meus pensamentos têm que ser copiados. Porque é o que Paulo termina ali falando. Vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim. E ele diz para copiar isso. Então, para mim, o boa fama é a coroação, é a junção, como se eu jogasse tudo isso, batesse no liquidificador e tomasse. Essa é a vitamina da boa fama. Mas querendo dizer, quando eu penso em boa fama, eu penso em discursos que foram eternizados. E para mim, os discursos que foram eternizados, os mais importantes são os de Jesus. Eu tenho até uma frase em latim que eu aprendi há muito tempo atrás. Assim, quando eu comecei a tomar gosto por escrever, ela diz bem assim, verba voalent scripta manent. O que ela significa? O que é falado voa, mas o que é escrito permanece. E dentro do meu coração surge a seguinte pergunta: os meus pensamentos, eles deveriam ser esquecidos ou deveriam ser escritos? Essa frase do verba valente, scripta manente, ela parte do princípio de que o que é escrito se torna eterno. O que é escrito, ele é deixado como princípio para as próximas gerações. Ele é deixado como uma raiz para permear pensamentos na sociedade. Sim. E você falando disso, cara, eu me lembrei de muita coisa aqui. Eu não sei se você viu o devocional da segunda-feira, você viu que eu tenho uma música aqui. Foi uma música que eternizou na minha memória, cara. Aula de matemática, Everly, citei, né? Segunda-feira eu citei ela no devocional dessa segunda, se você não viu, veja lá. Cara, foi algo que eternizou, cara. Foi algo que eternizou, algo bom, algo que me ajuda até hoje. Esses dias eu estava com um discípulo e ele fazendo umas tarefas dessas tarefas online, essas tarefas que vêm para casa. E, cara do céu, teve uns negócios que eu comecei a ler. Eu falei, meu Deus, Espírito Santo, não lembro, cara. O Espírito Santo começou a me lembrar de algumas frases de Everly, porque Everly tinha umas frases assim que era a frase dela, entendeu? Eu lembro que tinha uma tarefa dele ali que tinha que usar aquele sinal de maior e menor que, né? Daí tinha 2 números e tinha que colocar o sinal de maior e menor que. E eu lembro que Everly, ela sempre citou, ou é 7 ou é 4. Tipo assim, uma pessoa que escuta isso não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver, porque os 2 sinais ali, se você colocar um traço, você vê que um vira um 4. Se você colocar o traço, você vê que um vira um 7. Então, para a gente não se confundir, a gente passava o traço e sabia qual traço era o menor e qual traço era o maior, por causa do 7 e do 4. Então, tipo, coisas simples, Mike, muito simples assim, mas que eternizaram a minha vida, cara, que me marcaram, que com certeza vão me ajudar, até com, que nem eu falei, ajudou
fazer tarefa com um discípulo, ajudou por algum tempo a fazer tarefa com uma irmã em Paranaguá, sei que vai ajudar quando tiver filhos, né? Legal. Então são coisas simples, mas que são eternizadas. Cara, quando eu olho para Everly, eu lembro de uma mulher que tem uma boa fama, cara. A melhor professora de matemática que eu já tive. Ela e o Almo era professor de física. Ela loucona e ele o carazenho, assim, ó. Eu lembro que eu olhava pros dois, dava risada, irmãos. Eu falava, como que vocês são casados? Não pode ser. Porque ele é aquele cara de boa e tal. Ela loucona, assim, loucona, ela não parava, ela gritava. Mas os dois foram professores que marcaram a minha vida. Homem e mulher de caráter, um casamento exemplar, cheio de Deus, cara. E trazendo boa fama para o meu coração. Eles são louváveis. A vida deles, o casamento deles, a maneira com que eles lecionam em sala de aula é louvável, irmãos. É digno de boa fama. Exalta a Cristo. E eu estou falando isso porque eu tive lá 3 anos, 4 anos seguidos com eles, de segunda a sexta, diversas aulas por dia. Não aproveitei tudo naquela época. É óbvio, né? Olhando hoje, pensando, falei, cara, tem muita coisa que eu não aproveitei, não, por ser cabeçudo mesmo, assim. Mas, ó, um exemplo simples, né? E quantos homens e mulheres, né, no mundo inteiro, né, que marcaram a história. Martin Luther King é um, né? Que quantas frases dele são eternizadas, né? A memória dele mesmo. Tem aquela frase que ele fala dos sonhos, né? Que aquele que já deixou de sonhar já está morto, já morreu, né? Que ele fala que sobre o cemitério, né, o lugar onde muitos sonhos, né, estão enterrados, né? Então, realmente, meus irmãos, eu acho isso muito legal, Mike, porque você falou ali que tudo aquilo que está nessa citação de Paulo do verso 8 e 9, se tudo isso ocupar o nosso pensamento, nós teremos uma vida que tem uma boa fama. E eu acho legal falar boa fama porque isso tem a ver com o caráter de Cristo, com a vida de Jesus. Para os religiosos da época, ele merecia morrer, ele era digno de morte. Mas depois da sua morte, todos perceberam que ele era digno de louvor, ele era digno de um caráter aprovado, um homem de boa fama. Esse livro aqui não está só recheado de Mateus para frente com as suas palavras. Ele está recheado do Antigo Testamento inteiro, falando que ele viria, falando que o homem com um caráter íntegro, o Cordeiro Imaculado, nosso Cordeiro Pascal, ele viria, um homem com uma boa fama, com um bom caráter, um homem que seria lembrado e que marcaria não só a história, não só o Evangelho, não só a Bíblia, mas a humanidade, né? Os ateus podem dizer que não creem em Jesus, porém, eles precisam reconhecer que a história da humanidade foi marcada por um antes e um depois desse homem com boa fama, com um caráter irrepreensível, com um espírito reto, com pensamentos dignos de boa fama, né, Mike? Exatamente, porque quando nós pensamos em boa fama, nós pensamos em coisas que devem ser multiplicadas, copiadas, eternizadas, compartilhadas. Para mim surge a pergunta assim, Diego, e os nossos pensamentos, se forem expostos, seriam dignos de serem copiados, eternizados ou dignos de serem desconsiderados? Porque eles produziriam algo bom, porque é boa fama, não é simplesmente fama, não é algo que, olá, Jesus foi famoso, os pensamentos de Jesus se tornaram famosos. Não, é boa fama, é uma fama que produz algo agradável, algo excelente, algo bom, algo proveitoso na vida das pessoas. E para mim, isso, como nós, essa semana inteira falamos de pensamentos em nós, surge essa pergunta: será que os nossos pensamentos têm sido pensamentos que, se forem ouvidos, eles serão multiplicados na vida das outras pessoas? Será que os nossos pensamentos podem ser dignos de a gente falar, copie o que eu tenho pensado? Copie, porque se você copiar os meus pensamentos, trarão riquezas para você. E os pensamentos de Martin Luther King são eternizados porque trazem riquezas, trazem incentivo, trazem esperança para algumas pessoas, assim como Jesus. Os pensamentos de Jesus falam sobre coisas eternas, traz eternidade sobre as vidas das pessoas. Quando eu falei sobre verba valentes clipta manente, para mim o principal exemplo é Jesus, porque os pensamentos dele foram os mais dignos de serem escritos, porque isso me lembra de Pedro falando, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ou seja, só os seus pensamentos, Jesus, são eternos. Só os seus pensamentos me mostram a verdade. Só os seus pensamentos são dignos de serem degustados. São pensamentos deliciosos que não são só coisas que eu falo.
nossa, veja aí que cara inteligente, veja aí que frase de efeito. Não, Sim. veja aí uma frase que tem vida, que tem construção, uma frase É. que transforma a vida. Porque não é simplesmente um discurso, né, Diego? Não É é uma frase que é coerente com a vida, né? Exatamente, não é só tipo uma frase solta, encaixada num discurso bonito para se tornar algo de efeito, algo que traz impacto, mas é uma frase Sim. que traz a essência do céu. É. Para isso me chama a atenção, os pensamentos de boa fama são pensamentos que têm a essência do céu. Eu e Sim. você fomos chamados para ter esses pensamentos aqui dentro, pensamentos de essência do céu, para que quando eles forem externalizados, quando eles forem expressados, tragam vida para as outras pessoas, É. tragam incentivo, atraem essas pessoas, conquistem essas pessoas, assim como os pensamentos de Cristo nos conquistou para a eternidade. Sim, e nós até comentávamos aqui, né, Mike, essa semana sobre a questão do que nós temos vivido, né? Nós temos vivido algo tão especial de Deus, né? Algo tão poderoso, nossas programações, a porção que Deus tem derramado sobre nós. E eu conversava com o Mike assim que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, ao Senhor, que nos dê sabedoria mesmo. Sabedoria para saber se posicionar, para não nos perdermos em meio a tudo isso, mas sabermos aproveitar da melhor maneira possível, porque vai além de um devocional, meus irmãos. Né? Eu falava para o Mike, o mais massa dos nossos devocionais, da gente estar desfrutando desse momento com vocês, é quando ele vai além desse momento com vocês. É quando esses pensamentos de Filipenses 4, 8 e 9, que a gente está a semana inteira falando, eles têm transformado a minha vida e a do Mike. Eles têm feito a minha vida e a do Mike diariamente a gente olhar para essas coisas de maneira especial, permitir com que o Espírito Santo sonde nosso coração, nos revele o que é preciso mudar, o que é preciso alinhar ainda mais. E eu acredito que isso é boa fama, meus irmãos. Boa fama vai além do que as pessoas veem. Boa fama tem a ver com aquilo que o Senhor enxerga ao nos ver, né? Aquilo que o Senhor enxerga quando Ele está nos vendo. Porque aqui falando sobre boa fama, boa fama fala sobre... Eu estava pensando na questão da própria fama, né? Sucesso, coisa que é visual hoje em dia, né? Nós vivemos na época, né? Dessa questão de web, de internet mesmo. Hoje tudo está na internet. Hoje tudo que você faz, você posta ali, pessoas estão vendo. Ó, pessoas estão vendo esse devocional, nossas programações aqui, só o nosso canal da igreja, louvado seja Deus. Nós começamos a quarentena com menos de 1.000 inscritos no canal. Hoje nós temos quase 2.500 pessoas inscritas no canal. Glória a Deus, as visualizações têm crescido, o evangelho tem sido propagado de uma dimensão ainda maior. Porém, nós queremos, e o nosso maior desejo e anseio de Deus também é que, além do virtual, além dessa questão de web, a nossa vida pessoal, íntima, quando ninguém vê, essa vida seja recheada de um caráter aprovado, de um caráter que é digno de boa fama, que exalta e glorifique o nome do Senhor. Porque hoje em dia, querendo ou não, é fácil você ter visualização, né? É fácil você ter voz. Você coloca lá um vídeo, um monte de pessoa vai ver, vai compartilhar. Mas, meus irmãos, a gente continua. Deus ele tem me falado muito a respeito também, Mike, a questão do Deus dos bastidores, do Deus que está por trás das câmeras, né, do Deus que está ali onde ninguém vê, que deseja nos ministrar por trás das câmeras, que deseja fazer o devocional e falar ao meu e ao seu coração nos bastidores, né? Quando a cortina se fecha, quando os programas acabam, quando o culto online ele acaba, né? Quando ninguém mais está vendo. Meus irmãos, esse é o maior poder, é o maior privilégio que eu e você temos, né? Deus ele tem falado muito comigo a respeito disso, Mike. Uma das coisas que eu acredito o porquê é porque esse é um tempo que eu estou ajudando aqui, tudo aqui nas questões das gravações, das mídias e tudo, e eu vejo o quanto essas questões que estão por trás, elas são muito mais essenciais do que as questões que estão até mesmo na frente, né? As duas partes são importantes, porém, se não tiver aquela questão que está por trás, né? Se tiver um fio ali que não está no lugar certo, a transmissão sai errada, né? Se tiver borrado ali alguma coisinha na câmera, a transmissão sai com defeito, né? Se alguma coisinha lá no computador, lá na mesa tiver com defeito, a transmissão sai errada. Meus irmãos, é onde ninguém vê.
Esse é o maior privilégio. Não é à toa que Deus ele forjou todo esse cenário para nós. Esse cenário de esconderijo, esse cenário de secreto, esse cenário de câmeras, esse cenário de internet. É para mostrar que tudo isso tem o seu valor, porém, ele continua sendo o Deus do secreto. Né? O Deus que conhece o meu e o seu caráter no secreto. Ele conhece o meu e o seu caráter, a minha e a sua boa fama, além do que as pessoas conhecem. Isso para mim é tão poderoso, porque daí a consequência vai ser inspirar pessoas, a consequência vai ser isso que daí Paulo fala, que Paulo foi esse homem. Paulo foi um homem que depois do caminho de Damasco, do seu encontro com Jesus, ele foi um homem digno de boa fama, dentro do evangelho, junto com o Senhor. Ele fala isso aqui, mas isso aqui é o que ocupava o pensamento dele. Depois ele fala, né, o que vocês têm aprendido, recebido, ouvido e visto em mim, isso podem praticar. Né? E ele foi o mesmo Paulo que falou, né? Sejam meus imitadores assim como sou de Cristo. Né? Ele estava falando, eu estou apontando para Cristo. Cada dia eu estou mais parecido com Cristo, porque é isso que eu tenho buscado. Ele falou, então pode vir comigo. Né? Gente, eu acredito que Deus está nos apontando para ser essa igreja. Né? Não que nós não precisávamos ser já, né? Mas que nós mais do que nunca precisamos ser essa igreja com boa fama, com um caráter aprovado pelo Senhor. Né, Mike? Uma igreja de essência, né, Diego? Eu lembro do que Provérbios vai dizer assim, filho, se agarre nas minhas palavras, nunca se esqueça dos meus ensinamentos, porque quando eu falo de essência, eu falo em manter o meu coração baseado na palavra, baseado nessa eternidade, baseado nisso que é de boa fama, porque eu garanto que não existe nada na terra com mais digno de crédito e com mais boa fama do que a palavra de Deus. Tudo o que você quer que seja excelente, que tenha louvor, que seja agradável, que seja digno, está aqui. Tantas outras coisas que podem ser consideradas de fama, tantas outras coisas que podem ser consideradas boas, mas nada se compara em essência à palavra de Deus. Todas as coisas que são eternas se derivam dela. Todas as coisas que são louváveis se derivam nela. Não existe louvor fora de Deus, não existe glória fora de Deus, não existe bom proveito fora de Deus, porque Ele mesmo vai dizer o que é eterno, que é o que permanece. É isso que é louvável. Então, eu tenho coisas aqui na terra que são louváveis, mas são passageiras. Então, mas se eu quero coisas de boa fama, sim, coisas com essência completa, dignas de serem copiadas, está na palavra. De novo, nós apontamos para isso. Tem a ver com se encher da palavra, se encher da palavra, se encher da palavra, transbordar da palavra. Isso será uma boa fama, isso será digno de ser copiado. Eu acho legal que quando nós falávamos aqui, eu estava lembrando de Paulo, quando ele está falando aqui em 1 Tessalonicenses, ele está escrevendo para os de Tessalônica, ele fala assim, no capítulo 1, ele está fazendo ali tipo uma ação de graças por essa igreja, por esse povo, por esse grupo de cristãos. E daí aqui no verso 6 ele diz assim, ó, com efeito vos tornastes imitadores nossos. Ele está falando imitadores de nós aqui, né? E dele fala, e do Senhor também. E dele continua, ele não para aí, olha o que ele diz. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que tem vos tornado um modelo para todos os crentes de Tessalônica e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por todas as partes, se divulgou a vossa fé para com Deus. Ele fala assim, de maneira que nós nem precisamos falar nada de vocês. Porque a vida de vocês tem sido vista e as pessoas têm visto em você uma boa fama. E eu acho muito legal, porque ele fala assim, ó, vocês receberam a palavra e por causa da palavra vocês têm se tornado imitadores de Cristo. E dele diz, mesmo em meio a muita tribulação, vocês têm recebido a palavra, se tornado imitadores de Cristo e com alegria no Espírito Santo. Talvez esses são dias que em meio a tanta tribulação você tenha se esquecido de se alimentar na palavra. De se alimentar na intimidade, porque se lembra, a palavra que nos torna dia após dia mais parecidos com Cristo, a palavra que dia após dia, através do Espírito Santo, nos alinha à medida de Cristo cada vez mais, né? E em meio a muita tribulação aqui, eles não apenas tinham a palavra, não apenas estavam se tornando imitadores de Cristo, porém eles tinham alegria no Espírito Santo.
Meus irmãos, em meio à grande tribulação, em meio a tanta tribulação, em meio a esse caminho que estamos passando de deserto, que os nossos pastores têm nos ministrado, nós precisamos entender que mesmo em meio a dias de deserto, existe alegria no Espírito Santo. Lembre-se, Jesus ele foi para o deserto, mas ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito já estava sobre ele. Salmos vai nos dizer que Deus ungiu Jesus com óleo de alegria como nenhum outro, ou seja, o Espírito de alegria, o Espírito do Senhor já estava sobre Jesus. Eu imagino que mesmo em meio ao deserto, Jesus era um homem extremamente feliz e alegre no Espírito, né? Eu não consigo imaginar um Jesus que não era alegre, feliz no Espírito, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as crianças queriam estar com Jesus. Eu não sei você, mas eu não vejo crianças querendo ir com gente mal-humorada. Eu não vejo crianças querendo ir correr para o colo de gente que tem cara feia. Como um cara ali de mal-humorado, eu não consigo. Eu, pelo menos, quando era criança, quando eu via alguém mal-humorado, quando eu via alguém com uma cara feia, eu saía correndo. Eu não queria estar perto dessa pessoa. A Bíblia diz que as crianças queriam correr para Jesus, queriam estar perto de Jesus. Quem estava impedindo ali eram os discípulos, né? Mas as crianças queriam correr para perto de Jesus. Ou seja, meus irmãos, existe uma alegria do Espírito Santo, uma alegria para mim, para você, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a dias desses, como esse que estamos passando, que está disponível, né? Através dessa vida na palavra, através desse poder da palavra, dessa intimidade com a palavra, a ponto que nós nos tornamos modelos para cristãos. Mike, eu creio demais que Deus está nos levantando como referenciais. Esses dias eu escutei uma palavra de um homem, ele falava que a nossa geração ela precisa de balizadores. Né? E eu não tinha parado, eu nunca pensei, nem sabia que essa palavra existia, eu acho, nunca tinha ouvido. Que ele falou, a nossa geração carece de balizadores. Pessoas que sejam como aqueles cones prontos para uma baliza, né? Ou como aqueles protótipos de frente, de parte de trás, de carro que fazem parte de uma baliza de autoescola. A nossa geração clama por balizadores, né? Eu louvo a Deus porque nós temos visto homens e mulheres na nossa igreja, na nossa nação e ao redor do mundo, homens e mulheres, pastores e pastoras que hoje para nós são balizadores, né? Que têm estabelecido limites, tem estabelecido lugar de segurança para caminhar, né? Mas eu creio também que nós que somos uma geração mais jovem, Deus está nos dando esses homens e essas mulheres como balizadores para que nós também sejamos balizadores para as próximas gerações, homens e mulheres de boa fama, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela palavra, alegres e apaixonados pelo seu Espírito. Assim, então, nos tornando modelos geracionais, né, Mike? Aquilo que os nossos pastores falaram no domingo, né? Altar, é tenda e é poço. Amém. Poço fala sobre genealogia, fala sobre geracional, algo geracional. Ah, meus irmãos, isso é poderoso demais, né, Mike? Boa fama, geracional. Não vai parar em nós, né? Mais do que as nossas pregações, mais do que nossas frases, mais do que as nossas redes sociais, eu quero que as minhas futuras gerações, quando olharem para mim, e pensarem em mim, no Diego Alencar, que viveu, não importa se as minhas pregações vão estar na internet, não importa se os meus nomes vão estar por aí, o que importa é que as minhas futuras gerações, quando olharem para mim, não consigam se apartar de Cristo por causa da minha memória, não consigam se apartar do Evangelho por causa daquilo que eu ensinei com a minha vida, né? Esse é o meu desejo, Mike, esse é o meu desejo, que essa minha boa fama, que na minha vida a boa fama, ela possa continuar por futuras gerações. A Bíblia fala de 1000 e 1000 gerações, né? Que a bênção ela possa percorrer as gerações, porque nós decidimos nos render ao coração de Cristo, né, Mike? Amém, amém. E, em suma, boa fama não tem a ver com aparência. O que é confiável na boa fama não tem a ver com aparência. Nós queremos apontar e dizer que tem a ver com os seus pensamentos, tem a ver com a sua essência. O que é boa fama tem a ver o que tem dentro de você, não o que as pessoas acham que você é, mas sim o que você realmente é em Cristo. Como o Diego falou, o Deus dos bastidores, como você é nos bastidores. Assim, eu creio que nós seremos esses balizadores, essas pessoas que as próximas gerações vão olhar e vão falar, eu não quero ser ninguém menor ou conhecer algo a menos do que esses caras conheceram. Eu sonho em daqui 40 anos olharem para mim e falarem assim,
Sim. Uau, como esse cara conheceu de Deus. Uau, como esse cara viveu Sim. coisas intensas de Deus. Eu não falo isso só, tipo, nossa, se tornou famoso porque pessoas eram curadas através da vida dele, pessoas recebiam palavras extraordinárias através da vida dele. É. Mas eu falo em vida de devoção e entrega a Jesus. Sim. Pessoas que, na essência, eram inteiramente uma cópia de Jesus. É. Pessoas que o seu coração refletiam a mente de Tem Cristo. duas coisas, Mike, que elas me marcaram muito, assim, sabe? Que eu penso muito nisso quando a gente fala sobre esses assuntos, assim. Porque até hoje, lá em Israel, até hoje eu ouvi falar, né? Que até hoje os judeus, eles vão orar perto do túmulo de Davi. Porque eles acreditam que se eles estão perto do túmulo de Davi, eles estão mais perto de Deus. Né? Tipo, Davi foi um homem conhecido como esse homem, né, segundo o coração de Deus, a ponto de uma geração achar que por estar perto do túmulo dele lá vai estar mais perto de Deus em oração. Não estou falando, meus irmãos, que Deus nos livre disso, de tentar ser religiosos e de tentar nos tornar como que é? Pessoas que, não, eu preciso ir até o Diego, senão eu não vou chegar até Deus. Não, que Deus nos livre disso. Nós não queremos isso, mas nós queremos que a nossa memória fale sobre devoção e paixão por Jesus. Uma outra coisa que eu também lembro muito, Mike, é que um dia eu lembro que eu fiz lá uma vez um cálculo, não consigo lembrar agora, mas quando eu estava vendo lá, porque a Bíblia fala com quantos anos Adão morreu, né? E a Bíblia fala quantos anos tinha Enoque. Com quantos anos Enoque foi arrebatado. E eu estava fazendo uns cálculos lá e eu descobri que quando Enoque nasceu, Adão ainda era vivo. Né? Então, se eu não me engano, acho que era entre a sexta e a nona geração de Adão era Enoque. E, tipo assim, como eu cresci, né, numa família onde o meu avô, ele sempre sentava naquelas poltronas, colocava todos os netos em volta de noite, quando a gente posava lá para contar a história, eu imaginei que Enoque também fosse esse neto, bisneto, tataraneto, sei lá que neto que era, na sexta, nona geração, mas que estava em volta do sofá do vô, e o vô começou a contar. Eu fiquei imaginando isso, falei, cara, eu acho que algum dia Enoque ouviu falar, eu acho que algum dia Enoque ouviu Adão falando, cara, eu sou o cara lá, o primeiro homem que Deus fez. Eu, lá no jardim, na região do Éden, ele descia todo dia para falar comigo. E eu fiquei imaginando que Enoque falou, meu Deus, eu quero esse negócio para mim também. Só que daí eu imagino que Enoque não só fez isso, mas Enoque pegou o mau exemplo do seu avô, né, de ter pecado escondido e falando, não, eu só não vou cometer o erro como eu vou cometer, mas vou, isso está me inspirando, eu quero isso também, a ponto que ele foi tão perto de Deus, que Deus tomou ele para ele e nunca mais nem soube onde que estava Enoque, né, subiu para a glória. Mas, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa nossa boa fama, a nossa memória, a nossa vida precisa levar e inspirar pessoas a correr para Cristo. Né? Eu realmente quero que todas as pessoas que lembrarem de mim, elas queiram queimar por Jesus, elas queiram correr para Jesus. Eu não quero só que elas lembrem de alguém que queimou por Jesus. Lembrem de alguém que amou Jesus. Não, eu quero que elas sejam levadas a Cristo também por conta da minha memória. A Bíblia diz que ainda depois de morto, alguém cai morto sobre os ossos, Eliseu, e a pessoa ressuscita. Né? Então eu creio que mesmo depois de morto, a nossa boa fama pode ressuscitar pessoas de uma vida de pecado e de morte para uma vida de ressurreição em Cristo, uma vida de vida em abundância, né, Mike? Amém. Glória a Deus. Diante disso, a gente quer te convidar a orar para coroar essa semana também, com tudo que Deus iniciou, e que isso seja princípio de vida para o resto das nossas vidas, em renovação de mente, até o dia que Ele voltar. Tá bom? Quero convidar você e sua família a ter esse momento de oração com a gente. Deus, queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer por essa sua vontade em seu coração de nos alinhar. Queremos agradecer pelo Senhor derramar da sua parte em nós, de não simplesmente nos chamar para caminhar contigo, mas sim nos chamar para caminhar em ti, caminhar com os seus pensamentos, caminhar com a sua essência e fazer parte disso, não ser só pessoas chamadas a participar, mas ser chamadas a ser pessoas realmente transformadas, pessoas que realmente são partes de uma essência, pessoas que são completas em ti, Deus. Diante disso, eu quero profetizar, Pai, que nós nunca mais voltemos a ser pessoas como éramos antes, que exista um divisor de águas,
Que a partir de hoje nós sejamos pessoas com pensamento totalmente amável, pessoas com pensamento totalmente de boa fama, pessoas com pensamentos respeitáveis, justos, pessoas com pensamento puro, Pai. Pessoas que em tudo imitam a Cristo, pessoas que em sua essência são pessoas com o coração de Jesus, são pessoas com o coração cheios de Deus, pessoas que as próximas gerações vão poder olhar e vão poder copiar, porque copiando estarão imitando a Cristo, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, ser além de precursores, ser além de assoalhos para que as próximas gerações alcancem coisas além de também ser placas que lembre do seu amor, placas que lembre da essência que é o Evangelho. Pessoas que, como foi falado aqui, a partir do momento que se encontrarem com a nossa história, essas pessoas sejam ressuscitadas para a vida em Cristo, essas pessoas sejam chamadas para o caminho, essas pessoas sejam apontadas, direcionadas, norteadas para a verdade, para que essas pessoas possam viver uma vida de liberdade, uma vida de plenitude, uma vida nos padrões do céu, pessoas que possam viver nos níveis do pensamentos de Jesus. Esse é o nosso desejo, é isso que nós profetizamos e liberamos sobre todas as pessoas que ouviram, que estão ouvindo e que ouvirão sobre essas mensagens, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Dessa maneira, né, encerramos a nossa série de devocionais aí, né, sobre uma vida com os pensamentos do céu no caminho, né, nesse caminho do deserto que estamos vivendo, como pensarmos como Cristo. Se lembre, né, a mim e você foi dada a mente de Cristo, através de uma vida no Espírito. Né, caminhe com a mente de Cristo em meio ao deserto. Caminhe com a mente de Cristo em meio a dias difíceis. Porque todo deserto acaba. Lembre-se, deserto não é lugar de habitação, é lugar de passagem. Lugar que aponta para um novo território, para uma nova era, para uma nova estação. Né? E, meus irmãos, lembre-se que Paulo termina ali falando no verso 9, o Deus de paz estará convosco. Meus irmãos, é o Deus da paz. Ele não é só o Deus do caminho, ele é o Deus da paz. Ele é a própria paz. Né? Em meio a esse caminho, eu e você podemos desfrutar da paz, porque temos a presença do Deus da paz conosco. Cristo é o príncipe da paz, eu e você somos herdeiros com Cristo, então somos também homens e mulheres que herdam dessa paz que Cristo é príncipe. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Também acompanhe conosco nossa série de mensagens aí do Caminho no Deserto. Nesse domingo teremos mais uma mensagem dessa série. Acompanhe, está poderoso demais. Deus está nos ensinando, meus irmãos, a viver nesses dias poderosos. Que Deus te abençoe, tenha o melhor dia da sua vida até aqui. E muito obrigado por mais um dia estar conosco, viu? Amamos vocês. Deus abençoe. Um grande abraço. E um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.